Então vamos lá, seguindo a programação do Metro Águas 2024, iniciamos o painel 4 desta tarde, com o tema Monitoramento da toxicidade. Me ajudem, é só abrir? Não. Você tem que abrir e compartilhar. Ok, então, deixa eu fechar. Minimizar. É share screen, né? Então, slide atual. E share screen. O share fica lá embaixo, viu? Lá do lado direito. Isso, agora a página inicial. Isso. Agora, só coloque em tela cheia. Isso. Chegou aí em página inicial? Chegou. Chegou, né? E tela cheia. Que não foi. Só que tira os slides laterais ali, fica bem. Mas não ficou em tela cheia, não, viu? Então, a apresentação do slide atual. Foi. Tá perfeito? Ainda não. Ainda não. Ué, para mim aqui tá. Atualizou? Não, ainda não. Se você Aí, puder deixar em tela cheia antes de compartilhar, ela fica tá. perfeita. Então, Pode ir tranquilo vamos... que a gente vai... O tempo não está girando ainda. O tempo não está girando. Então, página da apresentação. Já está em share. Vocês estão vendo minha apresentação. A apresentação, sim, mas ela está com muita coisa, a gravação fica Então, difícil. fechei. É que sempre que você sair dessa página, vai Então, acontecer isso. Teoricamente, você tinha que gravar tudo. e agora eu vou aqui para a página cheia. Achei a apresentação. Não. É porque o que precisaria acontecer? Presença, vamos ver agora. Foi agora? Agora está perfeito. Ah, então tá ótimo. Obrigado. De nada. É meio complicado esse processo aqui para mim. Bom, então vamos lá. A ideia é falar sobre a avaliação da qualidade e toxicidade de produtos químicos utilizados na potabilização de águas para abastecimento público. A palestra que o Everton vai dar vai estar focado também na questão da avaliação da toxicidade. E só que são dois aspectos bastante distintos, né? Eu vou falar sobre o aspecto do produto químico, a produção do produto químico, e a avaliação da qualidade propriamente dita com relação à toxicidade. Então, por que a gente tem que avaliar a qualidade de produtos químicos e a toxicidade? Primeiro, ela permite que você tenha uma melhoria contínua dos processos, você consegue otimizar a qualidade dos produtos químicos ofertados, você
consegue identificar falhas e erros no processo produtivo e do produto. Isso traz economias, né? Porque você evita retrabalhos. Controlando o processo desde o início, você consegue controlar a entrada de contaminantes que possam, no final, vir a comprometer o produto. E mais ainda, você vai evitar a transferência de contaminantes do produto para a água tratada. Então, em síntese, essa é a ideia do controle da qualidade. Só que quando a gente fala em controle da qualidade, existem duas normas e elas são complementares, mas não são equivalentes. Por exemplo, quando a gente fala em produtos químicos, você tem as normas específicas. Por exemplo, cloreto de polialumínio, a ABN TNBR 16488. Então, essa norma ela traz todas as características de um produto químico, a especificação técnica nas diversas formas de apresentação, como é que você manuseia esse produto químico, como é que você controla esse produto químico, os métodos analíticos para controlar os parâmetros previstos nessa especificação. Quando você fala da avaliação da toxicidade, que é 15784, que provavelmente o Everton não vai se ater mais, você está falando do comprometimento da qualidade desse produto químico na qualidade da água tratada. Ou seja, quais são os contaminantes que esse produto químico traz que vai comprometer a avaliação da toxicidade dessa água. Essa norma hoje ela tem força de lei, ela está dentro da portaria 888, citada nominalmente. Então, todos os produtos químicos precisam ser avaliados quanto à sua toxicidade. E, dependendo das características desse produto químico, é definido qual é a dosagem máxima de uso, a DMU, que eu posso ter para aquele produto químico, considerando a especificação dele e os contaminantes que ele tem. Então, o controle de qualidade tem como objetivo avaliar a especificação técnica do produto, de acordo com as normas técnicas, ou quando elas não existentes, aquelas são acordadas entre os fornecedores e os consumidores, através de técnicas de medições químicas, fisicoquímicas, físicas e visuais. E ela é aplicável desde a seleção da matéria-prima até a verificação final da qualidade do produto acabado. E, para isso, os fabricantes eles podem ter um laboratório próprio ou podem dispor de laboratórios de terceiros ou de terceira parte que faça esse controle de qualidade dos produtos. Normalmente, o consumidor final opta por ter um laudo de laboratório de terceira parte, ou seja, de um laboratório idôneo, acreditado, certificado e que possa fazer essa avaliação. No caso do controle de processo, não há nenhuma obrigação de organismo ser certificador, embora a maioria das empresas que trabalham com produtos químicos, elas têm, no mínimo, uma ISO 9000. E precisa mais, ter os procedimentos bem definidos para validação dos resultados na realização desses ensaios. Então, esses procedimentos precisam ser avaliados. A ISO permite alguma coisa, mas não é uma 17000, a gente sabe disso. E o controle da toxicidade, conforme eu já comentei antes, né, ela tem o objetivo de avaliar o risco potencial de contaminação que um produto tem de transferir para a água, e é definindo uma dosagem máxima de uso. A norma é 15784, conforme já citado, e para que isso seja feito, esses laboratórios que fazem esses ensaios são laboratórios de terceira parte, e eles devem ter, no mínimo, uma certificação em BPL, porque é um processo de estudo. Você precisa desenvolver um estudo em cima desse produto químico para buscar aqueles potenciais contaminantes que estejam presentes. O resultado desse trabalho, como documento final, é um relatório de toxicidade, o LARS, e com validade de 2 anos. Depois tem um outro documento que é emitido pelo fabricante para o consumidor, garantindo que aqueles dados são verdadeiros. Então, vamos pegar um exemplo, no caso, a produção de sulfato de alumínio. Então, para que eu possa produzir o sulfato de alumínio, eu preciso de um mineral, no caso a bauxita, ou um hidrato de alumínio, e o ácido sulfúrico. Numa reação em reator, eu produzo o sulfato de alumínio, seguido de um processo de purificação,
eu tenho ao final o sulfato de alumínio líquido e o sulfato de alumínio sólido. Então, eu preciso avaliar qual é a minha matéria-prima, entender bem o meu processo para que eu possa avaliar bem o meu produto. E tudo isso está dentro de um escopo de controle de qualidade. No caso da matéria-prima, eu preciso conhecer essa matéria-prima. Então, eu tenho que ter uma especificação mínima para ela, para que eu possa avaliar. Eu preciso saber quais são os potenciais contaminantes presentes nessa matéria-prima para ver se ela vai atender aquele meu objetivo de produção. E quando eu falo no processo, eu tenho que avaliar o meu processo, eu tenho que controlar variáveis desse processo, diluições, temperatura. Eu preciso acompanhar essas reações, e essas reações vão acontecer da forma como estavam previstas. Eu preciso avaliar se o produto, depois de fabricado, ele tem estabilidade, ou seja, ele não vai se decompor. Posteriormente, eu preciso estudar a purificação e, em alguns casos, até reprocessamento. E ao final eu tenho um produto onde eu tenho que avaliar novamente esse produto conforme uma especificação técnica, eu preciso elaborar laudos próprios ou de terceiros, novamente avaliar a estabilidade e fazer uma análise crítica da especificação do cliente, porque muitas vezes o cliente tem uma especificação própria, ele não segue exatamente aquela especificação que está na norma, ele tem uma especificação que atende às necessidades dele e isso precisa ser avaliado. Então, na produção no caso específico, sulfato de alumínio, mas isso se aplica a qualquer outro produto químico, quando eu olho a matéria-prima, eu tenho que olhar quem? Quais são os metais pesados presentes, quais são os orgânicos presentes que vão ser transferidos para o processo. E se esses valores não estão além daquele permitido para que eu não prejudique o meu processo. Quando eu tenho um produto acabado, um fabricado, não acabado, mas fabricado, eu preciso avaliar quem? Os subprodutos dessa reação, os metais pesados que foram disponibilizados em função dos contaminantes, os orgânicos também em função do contaminante, e as contaminações indiretas e as contaminações cruzadas. Quais são essas contaminações diretas? Por exemplo, no processo de fabricação de sulfato de alumínio, isso já é bem conhecido dentro da BNT e no mercado de saneamento, então não é nenhuma novidade, eu utilizo, por exemplo, um polímero para fazer com que eu faça decante o material em suspensão e aí eu tenho um produto de melhor qualidade. Se esse polímero utilizado não for de boa qualidade, eu posso ter uma potencial contaminação de monômeros de acrilamida que vão ficar presentes nesse coagulante. Eu posso ter, por exemplo, uma contaminação em função da água que eu utilizei para esse processo. Então, vamos supor que eu fabrique alguma coisa na região de Presidente Prudente, em alguns locais lá você tem águas com altos teores de flúor. Então, eu utilizo essa água para fabricar alguma coisa, fabricar um produto para saneamento. Se eu não conhecer bem essa água, eu estou transferindo uma outra contaminação que não faz parte do processo, que é o flúor para o produto químico em si. E a gente sabe que o flúor ele tem um limite de uso na legislação. Então, todos esses contaminantes podem ser transferidos para o produto se eu não tiver uma boa avaliação inicial do meu processo, da minha matéria-prima e do meu processo. Posteriormente, o produto feito, ele é feita uma avaliação de toxicidade, essa avaliação de toxicidade, conforme já citado, a norma NBR 1584, com validade de 2 anos. Então, a ideia é que você tenha uma visão do que é o produto químico utilizado para aquela aplicação, mas você não garante que durante o período de fornecimento esse produto químico mantenha as mesmas características, né? Então, você tem uma amostra que é avaliada a cada 2 anos. Essa amostra coletada direto no fabricante, com critérios de rastreabilidade, mas é uma amostra pontual. E aí você precisa garantir que nesse intervalo de tempo eu tenha a estabilidade do meu processo, ou seja, que eu não modifique o meu processo, que eu não altere o fornecedor da minha matéria-prima, porque cada vez que eu faço isso, eu preciso estar reavaliando essa matéria-prima, porque eu não sei o que eu estou encontrando quando eu faço essa nova aquisição. Então, quando a gente olha esse processo de controle de qualidade, a gente tem uma visão bastante sistêmica, né?
Ou seja, quais são os produtos auxiliares ao processo, seja para catalisar a reação ou para purificar, podem ser contaminantes no produto final. Então, eu preciso estar muito atento a isso. Às vezes, eu olho somente para o objeto do meu processo, mas não olho as interfaces desse processo. Então, eu preciso frequentemente estar reavaliando o processo produtivo e sempre que houver alterações de matéria-primas, eu preciso fazer essa reavaliação. A própria norma já diz que se houver alterações de matéria-prima, é necessário fazer um novo laudo. E eu preciso monitorar as matérias-primas e os produtos auxiliares. E hoje, na revisão da 15784, ela traz a necessidade de se registrar a qualidade da água utilizada nesses processos. E preciso capacitar os usuários para a conscientização correta e utilização da norma. Às vezes, o cliente, o usuário, ele tem uma especificação própria, mas se você está preso à norma BNT, você tem uma maior garantia de trabalho e de produção daquele fabricante de produto químico. Então, só que quando a gente fala tudo isso, é muito bonito, porque eu estou falando aqui do impacto que ele traz na produção da água. Mas, por outro lado, vamos pegar, por exemplo, o cromo. Eu posso fazer um processo de avaliação do meu produto químico que tem uma contaminação de cromo. Eu faço um estudo de toxicidade e, e não vai aparecer cromo. Por exemplo, se eu fizer essa coagulação, essa floculação com cloreto férrico, ele vai remover esse cromo. Então, se ele vai remover esse cromo, quando eu fizer esse estudo, por mais cromo que eu tenha na minha matéria-prima, no meu produto, ele não vai aparecer no estudo de toxicidade, mas ele vai sair de alguma forma. E ele sai para o resíduo, ele sai para o lodo, que é removido da estação de tratamento de água. E esse processo de avaliação do lodo está previsto na norma NBR 10.004, ou seja, na caracterização de resíduos. Se você tem um alto teor de cromo no teu produto inicial, você vai comprometer a disposição do lodo da tua estação de tratamento de água. Então, é necessário que as especificações de produtos químicos, independente da norma 15784, tem uma especificação limite para metais pesados, para que isso não comprometa também o resíduo sólido gerado nesse processo, porque aí você vai para a classe especial, com custo de exposição muito alto, com risco de contaminação ambiental muito alto também. Então, a gente não pode dissociar também a questão da geração de resíduos de uma estação de tratamento de água, ou seja, como é que eu caracterizo esses resíduos para que eles não para que eu possa controlar o impacto que ele venha a trazer no meio ambiente, nessa disposição final. Então, quando a gente olha aqui em 158.4, eu acho que o Everton vai fazer isso, o Everton me perdoa por isso, mas é uma visão mais geral, ou seja, precisa conhecer as características do produto químico, precisa elaborar um estudo, realizar esses ensaios, padronizar as concentrações, e aí eu tenho os níveis de contaminante presentes na água final. Se o CIPA for maior que o CIPP, ele pode ser aprovado. E se o CIPA for, ou melhor, for menor que o CIPP, ele pode ser aprovado. Se for maior, é reprovado. E chegando nesse ponto, eu preciso reavaliar o produto. Eu não vou entrar muito aqui, porque eu acho que o Everton vai focar um pouco mais nesse processo. E desses processos de avaliação, vai sair um laudo de avaliação de risco à saúde, que é o LARS, e vai sair o CBRS, que é o Certificado de Baixo Risco à Saúde. Então, são esses dois documentos que mostram a questão da toxicidade dos produtos químicos. Então, eu acho que eu fui bem rápido, Celso, mas era isso que eu tinha para falar. Meu muito obrigado a você, a Remesp e a todos que permitiram essa oportunidade. Muito obrigada, Mircidino, pela sua apresentação. Aí está o QR Code da palestra dele, para que todos possam captar a apresentação. Vamos aguardar um minutinho, Mircidino, aí você já pode tirar da tela em 5 segundos, por favor. E em seguida eu convido a moderadora deste painel, a senhora Carlene, para iniciar o debate, fazer as suas considerações e responder. Vamos ver se tem perguntas no QIA ou no chat.
Obrigada mais uma vez, Everton. Carlene, a palavra é sua, então. Olá, obrigada, Everton, obrigada, Mercedino. Olha, a primeira pergunta vai ser minha, tá? Porque agora que eu estou envolvida nesse universo do produto químico, né? E afinal de Tá. contas, eu tive muito interesse em trazer esse assunto para o Metroagro, porque eu acho Carlene, muito. Carlene, a sua voz está baixa. Por favor, fala um pouquinho mais alto. Mas, meu Deus! Pronto, mas vá. Estou no celular, gente, faltou energia, não consigo abrir o Zoom pelo computador. Tá me ouvindo agora? Yes? Agora sim. Então, onde eu terminei? Tá, agradecendo aos meninos, né, ao Mercedino e ao Everton, totalmente assim. E eu conversei com a Vasti, que também está envolvidíssima nessa parte aí, né, da norma também, da BNT. Então, eu pedi a ela algumas pessoas, alguns nomes para trazer para o evento, e ela prontamente me indicou vocês. E também por ser uma pessoa que estou entrando neste mundo agora do produto químico, e eu achei extremamente pertinente trazer esse assunto, que é pouquíssimo comentado em eventos que nós vamos, né? Assim, na área de saneamento básico, na área de metrologia, na área de água, você não vê as pessoas comentando sobre isso. E a minha primeira pergunta, existem duas perguntas aqui do chat, que é da Júlia. Primeiro, o Mercedino falou sobre o lodo do tratamento de água, né? Existe um acúmulo de lodo muito grande numa estação de tratamento de água, principalmente dependendo do tamanho da estação. E aí ela pergunta sobre a toxicidade, quais são os parâmetros, né, de toxicidade que são realizados no lodo. Eu não sei se o Mercedino consegue nos ajudar nesse sentido aí. Eu vou tentar. Na verdade, ela perguntou sobre ecotoxicidade, né? E Ecotoxicidade. isso, ela está previsto na resolução CONAMA, né? Seja para efluentes. No caso dos lodos, ele tem que atender a 10.004, e aí a questão é toxicidade, porque o lodo ele precisa ser enquadrado lá dentro dos 4 níveis de classificação, ele precisa ser enquadrado dentro daqueles níveis. E dependendo do nível de contaminante que ele tem, ele vai desde produto perigoso até produto não produto inerte. Então, ele precisa atender o que está na 10.004. A ecotoxicidade está dentro da CONAMA para efluentes. Sim. A outra pergunta, não sei mencionar isso para o Everton, né? Isso é uma curiosidade minha. Eu sei que hoje é uma exigência, né, da nossa portaria, a 888. A portaria até menciona que os resultados, né, resultados de qualidade de água, o laboratório que libera esses resultados tem que ter um sistema de gestão prontamente, né, todo organizado. Mas não exige 17.025. Muito ao contrário, ele exige que nós tenhamos esse laudo de toxicidade dos produtos químicos, né? E aí você falou que as empresas que recebem, né, que compram esse produto químico para trabalhar, para poder fazer o tratamento da água, elas precisam exigir. Esse laudo a gente apresenta para algum órgão, né, federal, municipal, vigilância sanitária? Existe essa obrigação de apresentar ou só fica guardado para a empresa? Essa, Carlene, é uma exigência do Ministério da Saúde, certo? Tá. A gente participou na discussão dessa comissão em Brasília, eu acho que foi em 2014, eu não me lembro agora, no evento do Ministério da Saúde, que foi aí que nasceu a ideia desse laudo de atendimento de requisitos de saúde. Esse laudo de atendimento de requisitos de saúde é um documento que as estações, os responsáveis pelo sistema de abastecimento de água, do tratamento de água, devem guardar para ser apresentado para o Ministério da Saúde em caso de solicitação. Então, o que a portaria exige? Exige que todo o produto químico que vai ser adquirido por uma Sabesp, uma Casan, uma Corsan, todo produto químico, ele vai ter que apresentar esse laudo de atendimento de requisito de saúde. Esse laudo vai ficar com vocês, no caso da Sabesp, e caso o Ministério da Saúde exija, vocês vão ter que apresentar, demonstrando que todo produto químico que vocês estão utilizando no processo de vocês de tratamento de água, ele está atendendo os requisitos da portaria 888, porque isso é uma exigência via legislação. Então, vocês estão atendendo o artigo 14, que trata justamente disso, de que vocês devem apresentar esse laudo
para todo produto químico que vocês adquirirem e forem utilizar nesse processo de tratamento. Só complementando, Carlene, Olá, Mercedes. até 5 anos atrás, estes laudos eram enviados para as vigilâncias sanitárias. Então, eles tinham que estar dentro do prazo de validade e ser enviados. Isso é bastante burocrático, né? Então, mudou-se a posição, o laudo fica com o detentor, né, dos estudos, e aí, quando solicita, é encaminhado. Então, obrigada, tá, gente? Outra pergunta eu queria fazer para o Mercedino. Isso é uma dúvida que nós temos aqui no laboratório, não, porque nós somos novos aqui, né? No laboratório de produto químico daqui da Sabesp, nós estamos há 6 meses, né? Porque nós vimos tudo de controle sanitário. E aí, nos deram essa oportunidade de vir aqui e aprender esse novo mundo, estamos aí nos envolvendo absurdamente. Uma dúvida que eu tenho, né? Existe possibilidade desses produtos químicos que são utilizados serem feitos de sucata? Sim, Eu sei que é existe. feito de, né? Mas Na verdade, você tem, por exemplo, cloreto férrico, né? É um dos mais comuns de se fazer uso de sucata. O maior problema quando se faz com sucatas ferrosas é quando ele está contaminado, por exemplo, com inox. Um dos processos da produção de inox é a presença de cromo. Então, quando você ataca esse material com ácido clorídrico ou clorogás, dependendo do processo, você pode solubilizar esse material contaminado por cromo e ele vai para o produto final. Esse é um dos agravantes quando se usa sucata. Ou mesmo no caso do alumínio, quando você usa os metais aluminosos para produzir o PAC, por exemplo. Existem algumas tecnologias que você usa esses metais para a produção de PAC. Então, aí você pode ter uma contaminação de algum outro produto que possa estar presente lá. Mas é comum. então, por exemplo, eu conheço, assim, na BNT, né, nessa 15784, são o quê? São 59 produtos, né, de todos os tipos, seja ele fluoretação, coagulantes, coagulante, tem 59 produtos lá indicados por ele. O PAC férrico e o sulfato férrico, como são feitos esses dois? Eu O, conheço o PAC, conheço todos os outros, mas essa mistura... então, o sulfato férrico, ele pode ser feito a partir do óxido ferroso, ataque ácido desse óxido, é uma das rotas, ou no passado ele era utilizado um resíduo da indústria de titânio, que hoje não tem mais disponível, que era um sulfato ferroso, que você oxidava ele para sulfato férrico. E, aliás, um coagulante muito bom, porque você tinha um sal misto, né, de clorosulfato férrico, era muito bom. Eu trabalhei bastante com ele, era muito bom. Mas, infelizmente, hoje você não tem mais esse produto, não é mais comum ele no mercado. Então, gente, Só complementando, Carlene, que tu comentaste, né, que lá tem 59 produtos. É só para deixar bem claro que a norma, ela não limita 59, tá? Ela abrange qualquer outro tipo de produto que vai ser utilizado no tratamento de água. Ela, claro, ela já descreve esses 59 porque são os mais comuns, mas na própria introdução da norma, ela diz, ó, ela não está limitada a esses 59. Então, a gente acaba analisando muito mais, fazendo avaliação de conformidade de muito mais tipos de produto, porque as novas tecnologias e os novos processos de tratamento de água, eles vão desenvolvendo novos produtos e esses novos produtos vão entrando no mercado. Então, a gente sempre tem que fazer avaliação baseado nisso. Não são só aqueles 59, certo? A gama de produtos utilizada é bem maior. Isso é verdade. Aqui na Sabesp nós temos um laboratório, né? O Mercedino sabe muito bem disso, porque fez parte desse universo. Nós temos um laboratório de tratamento, né, ou de avaliação do produto químico que é utilizado em todas as nossas estações de tratamento de água. Como o Everton falou, a amostragem, a responsabilidade é nossa, então, toda vez que chega o caminhão, os nossos técnicos pegam a amostra e a contraprova e traz para o nosso laboratório e fazemos todos esses ensaios, né, que está lá dentro, porque que é pedido, né, que é exigido pela norma, e no caso do Everton, ele faz a parte de toxicidade, mas nós fazemos também a parte de eficiência, que é a parte do princípio ativo, né?
Porque quando você tem menos alumínio para reagir, você vai ter que colocar mais sulfato de alumínio no processo. E isso pode dar um problema na água final, que é o que nós não queremos, não é verdade? Então, assim, então nós somos um laboratório pioneiro nessa área. Tenho muito orgulho de falar isso, tá ok? E estou mais feliz ainda porque agora eu faço parte desse universo, né? Do controle, da parte de controle de qualidade, da parte da 17025, mas agora em outro cenário, né? E é muito interessante. Bom seria se a Dani estivesse aqui, porque a Dani iria tipo, explanar isso com muita eloquência, mas estou muito feliz pela presença de vocês, tá, Everton? Muito obrigada mesmo. Obrigada ao Mercedinho também pela sua gentileza de estar Eu aqui conosco sobre só o Celso. posso fazer um adendo? Pode sim, Mercedinho. Todo Você fez seu. um comentário sobre o uso adicional de produtos químicos, seja por baixa performance, coisas desse tipo, né? E isso, de fato, é uma realidade, né? Recentemente, eu fiz um trabalho com monitoramento de cloratos em hipoclorito, e isso vem a ser um grande problema, né? Porque uma vez que você faz o estudo, você avalia a matéria-prima, o Everton faz o ensaio de toxicidade e ele fala assim, olha, esse produto está de acordo, ele atende ao que se propõe. Aí você estoca mal, você deixa em condições não adequadas, você deixa estocado por muito tempo, esse produto perde qualidade, perde eficiência, pode gerar produtos, no caso do hipoclorito, pode gerar clorato que venha contaminar a água tratada. Então, de nada adianta, né, ter todo esse trabalho de avaliação de produto, de avaliação de toxicidade e tal, se quem consome esses produtos não tomam todos os cuidados adicionais para garantir que aquilo que foi entregue é exatamente aquilo que você vai usar. Esse é só um alerta, né, que é muito importante isso. Só complementando o que o Mercedino falou, que é o exemplo exatamente esse. Quando a gente faz análise, por exemplo, do hipoclorito, quando a gente faz a coleta, a gente leva um estabilizante para lá, ácido malônico, peróxido de hidrogênio, para trazer a amostra e poder fazer as análises. Então, a gente garante que aquele processo que a gente está fazendo da amostragem, etc., está em uma condição ótima de avaliação. Mas, como ele falou, a gente, depois que é emitido o laudo, a gente não sabe qual é a condição de armazenagem, se aquela empresa vendeu e distribuiu para outra, porque hoje o nosso laboratório não faz só análise de produto, a gente analisa a água também. E a gente está verificando que uma grande quantidade de amostras dos mais distintos lugares estão vindo uma alta quantidade de clorato. E o clorato provavelmente vem desse processo de infecção da utilização de produtos que, de alguma forma, degradaram mesmo depois de ter sido feito estudo. Então, isso está acontecendo hoje na prática mesmo. Quando a gente faz a avaliação final da água, né? Isso é péssimo, hein? Isso é muito ruim. Não é verdade? Mas eu agradeço muito pela presença de vocês. A Júlia perguntou também sobre quais são os ensaios, né, que estão feitos nessas amostras. Bem, para cada produto, Júlia, tem alguns ensaios diferenciados, né? Mas normalmente se faz mercúrio, cádmio, chumbo, cromo, arsênio, selênio. Sulfato também se faz, ferro também, sulfatos isentos, né? E normalmente são esses, alguns bário, outros prata. Então, acho que os meninos até podem falar melhor, mas é o que eu faço aqui, porque eu trabalho com ICP-OS, né? E eu faço essa parte de toxicidade, além da parte de eficiência também. Querem complementar? Se não, olha, a palavra está com a Patrícia, hein? Mais alguém gostaria de falar, encerrar? Acho que Bom, então, você quer falar alguma coisa, Everton? Não, só agradecer pelo convite novamente, agradecer por quem esteve presente na palestra aí. Espero que a gente possa ter ajudado a informar sobre esse assunto aí. Obrigado, Everton. Bom, é isso muito aí. obrigada a todos pela participação e apresentações. Então, vamos lá, vamos fazer a foto oficial. Renata, você está pronto? Para que a Eu tô gente sim, possa ir para outra sala. Vamos lá, Renata. todos sorrindo. Excelente.
Vamos. Prontinho, pessoal. Obrigada, viu? Imperdível a última apresentação e eu conto com vocês, inclusive, para o encerramento. Obrigado. Boa tarde a Vamos lá todos. para a próxima Boa sala. Até tarde. já. Obrigado, Mercedino. Obrigado, Carlene. Obrigado, Everton. Tchau, tchau. Tchau, tchau.